tudo envolve comunicação. Desde comprar um pão no mercado até criar laços profundos e não sentir mais solidão. Mas, conforme o tempo passa, isso se torna mais e mais complicado. As redes sociais deveriam aproximar as pessoas, mas não é isto que acontece. Elas deixam ainda mais claro a necessidade que temos de nos encaixar e nos comunicar. E a nossa incapacidade de fazer isso. Que nervoso! Eu não acho difícil me comunicar, acho difícil as pessoas às vezes quererem entender o que eu estou propondo. Depende do dia, depende das pessoas que eu estou conversando, né? O assunto, nem sempre é fácil, né? Atualmente a gente está tendo bastante problema de comunicação, principalmente através das redes sociais. Eu vejo que é um grande problema, porque quando você conversa pessoalmente, você consegue expressar o que você está sentindo. E quando você manda uma mensagem, as pessoas às vezes não usam vírgula, ponto, ela não mostra sentimento, então você nunca sabe o que aquela pessoa de fato está te passando. Às vezes uma mensagem que era para ser um aviso, a pessoa recebe aquilo como uma cobrança, e dessa cobrança começa um ódio entre aquelas pessoas. Parece que cada vez mais estamos com tanta informação, tanta tecnologia, que temos comunicação o tempo inteiro, só que isso está afogando as pessoas. Eu estudava em uma escola há mais de 10 anos, eu tinha um ciclo de amizades lá e tive que trocar de escola. E foi bem difícil pra mim, porque conviver com as pessoas 10 anos e trocar, assim, de ciclos de amizade é bem difícil. No meu primeiro dia de aula, eu fiquei bem preocupada de não conseguir amizades, de talvez as pessoas não gostarem de mim, mas elas me acolheram, conversaram comigo. Eu ajudo com as crianças na patinação, fazendo a coreografia delas. Eu sou mais extrovertida, só que tem muitas crianças que são mais na delas, não acabam falando, muitas coisas. Por exemplo, quando a gente vai fazer o nosso figurino, tem umas que não gostam do figurino e acabam não falando. A gente tenta ajudar elas a se comunicar e a falar o que elas querem. Precisa de ajuda para fazer um salto, um giro. A gente quer que elas falem, porque senão a gente também tem que ficar o tempo inteiro, faz aquilo, faz isso, faz não sei o quê. Acaba sendo ruim também, sabe? Então, a gente tenta deixar uma aula mais confortável para que elas consigam se expressar e falar o que elas pensam, se elas querem mudar alguma coisa na coreografia, se expressarem bem e, saberem que elas estão livres para falar o que elas quiserem e para elas se sentirem mais leves. Defende pra mim o que é se comunicar. Porque pra mim, falar em público é de boa, por causa dos concursos de oratória, concursos de debate, por causa do Interact, por causa dos eventos que a gente tem que entregar panfleto e passar vergonha quando as pessoas não aceitam. Só que falar o que eu penso já é muito mais difícil. Ultimamente eu me forço muito mais a falar o que eu penso. Mas ainda é muito difícil pra mim. Quando eu vou em algum lugar que eu preciso de ajuda, que eu sou nova lá, é muito difícil pra falar que eu preciso de ajuda. Me comunicar pra mim, de falar o que eu penso, é difícil. Mas me comunicar em oratórias é de boa, porque eu só desligo o meu automático. Amei. Amaram? Amamos. Mas nem sempre o mais difícil é conversar e criar relações. Por vezes, o mais difícil é mantê-las. Meu nome é Caroline Neves, eu tenho 16 anos e eu conheço as meninas há 2 anos, mais ou menos. Meu nome é Lara, eu tenho 16 anos e minha amizade mais antiga é desde 2011. Meu nome é Maria Alice e a minha idade eu tenho 16 anos. Uma das pessoas do grupo eu sou amiga desde criança, desde que eu me conheço, e o resto do grupo a gente foi se aproximando conforme o tempo foi passando. Meu nome é Nicole, eu tenho 15 anos e eu sou amiga delas. A amizade mais antiga delas que eu tenho começou em 2015. Meu nome é Sabrina Rushka, eu tenho 16 anos e eu conheci a primeira amizade no nosso grupo foi a Nicole,
que eu conheci ela em 2015. Daí meio que a gente já se deu bem, assim, meio de primeira. A gente já foi se encaixando, ela já foi me puxando pra fazer amizade e tal. Tenho 47 anos, sou casado há quantos anos? Não me lembro. 28 anos. Pode ser. 71 anos, 49 anos de casado. Nasci dia 8 de 11 de 50, sou casado há 49 anos. A timidez não é o único problema da comunicação. A comunicação causa conflitos e, quando algo incomoda, é difícil controlar a agressividade. Olha. Calma, que eu tenho que formular isso, né? Eu acho que é uma comunicação boa. Com algumas pessoas, você tem muito mais intimidade. Existem intrigas por conta da comunicação, porque muitas vezes a gente não tem maturidade para entender o que nós mesmos sentimos e como a gente não se comunica, muitas vezes acaba causando intrigas. A comunicação na nossa amizade não é perfeita, mas é uma das melhores que eu já tive em questão de amizade. A gente tenta se comunicar, mas tem vezes que, a gente acaba se estressando uma com a outra. Mas, normal, né? Toda amizade tem isso. A gente conversa bastante sobre muitas coisas e eu acho que dialogar não é só contar as fofocas do dia a dia, e sim, em briga, saber dialogar e resolver tudo. É que eu acho meio difícil, né? Se comunicar com alguém. A gente sempre tenta resolver os nossos problemas conversando, porque só assim a gente vai entender o que a outra sente e vai conseguir se colocar no lugar uma da outra. Então, se não tiver comunicação, as intrigas, elas vão acontecer. Mesmo que a gente brigue, e mesmo que tenha muito disso que me diz, que chega um momento que a gente tem que se encontrar e conversar. E quando isso acontece, tudo dá certo e a gente se entende. Tem dias, que uma tá estressada, tem problemas em casa ou, com outras pessoas e acaba descontando, mas, às vezes não é a intenção, sabe? E, acaba magoando. Eu acho que por isso que o nosso grupo se dá tão bem, porque a gente sabe conversar e eu acho que a nossa comunicação é muito boa. É incrível quando a gente se junta e conversa, são momentos bem especiais. Eu sou uma pessoa que demora muito pra confiar em alguma pessoa. E eu demoro mesmo. Eu acho que é importante normalizar que em relacionamentos vão ter intrigas e que o importante é sentar e conversar pra entender o que cada uma sente. A comunicação é boa. No final a gente acaba se entendendo e fazendo as pazes de novo e continua normal e saímos dando risada junto e coisa de amigas, é normal. E é por isso que a nossa amizade funciona. Muito boa, maravilhosa. A gente se comunica muito bem, a gente se dá muito bem, Nicole. Não brigo, né? Não, dificilmente. Briga, mas não é aquela coisa, dificilmente. Maravilhoso. Se fosse preciso, eu casava de volta com ela. Se fosse preciso. Fosse preciso. Médio. Médio. Olha, é difícil. A gente vai ficando mais com idade, já não se entende muito. Um vai pra lá, outro vem pra cá, porque não se entende, né? Porque é médio. Não é aquelas coisas, sabe? Birrento. Umas briguinhas. Tá indo a vida. Foi, agora não. Tamo juntos ainda por enquanto. Esperando ver se aguento pra fazer os 50 anos de casado. A agressividade é constitucional e necessária para a autoconservação e conservação da espécie, porque possibilita nos posicionarmos nas situações. Porém, atualmente, vemos que posturas agressivas não são eficazes. Pessoas agressivas, em um parâmetro psicológico, são aquelas que reagem a todo o acontecimento como se fosse uma competição.
Investigando a fundo, vemos que as origens desse comportamento vêm de uma infância na qual a pessoa teve que se esforçar muito para não sofrer com a exclusão. Todas as relações podem acabar a qualquer momento, especialmente se não há comunicação. Quando há algum problema em um relacionamento e você não consegue falar sobre ele, não há muito o que fazer. Agora eu olhei pro lado. Não vai dar. Não vai dar. Já? Sim, principalmente na nossa profissão de professora, que a gente já trabalhou em várias escolas. Às vezes ficamos 4, 5 anos numa escola, se cria uma amizade e depois acaba se distanciando, porque uma professora vai para um lado, outra vai para o outro. Já meio que normal, acontece isso com o passar dos anos, passar da vida. Você filtra muito as amizades que você tinha. Nunca vão ser as mesmas, porque todo ano você se renova, você vira outra pessoa. Então você acaba deixando algumas amizades de lado. Mas as pessoas que não me trazem às vezes benefícios, que a gente vê que às vezes não são boas pessoas, a gente acaba cortando as relações. E também já perdi amizades às vezes até por causa da própria comunicação. Na minha antiga escola, que eu estudei por 10 anos, eu tinha um ciclo de amizades que hoje em dia fazem falta pra mim. Eu me afastei de praticamente todos. E atualmente eu falo com 2 pessoas ainda que estudavam comigo, 3 que ainda estão estudando comigo atualmente. E, bom, uma amizade eu sinto muita falta, porque a gente era muito próximas e quando eu me mudei de escola, acabou que a gente se afastou muito pra caramba. A gente não se fala há muito tempo. Com certeza. Hoje o auxílio da tecnologia faz com que a gente chame, converse com pessoas a longa distância, né? Mas nada melhor do que um tete a tete, olho no olho. Sim, eu acho que se a gente mantesse a nossa comunicação, talvez conversando todo dia, tendo um diálogo maior, a gente teria a mesma conexão que a gente tinha. É muito difícil manter contato sem ver a pessoa todo dia, conversar com ela todo dia, as conversas mudam, não tem mais como eu chegar e contar uma fofoca do meu dia a dia pra ela, porque ela não vai mais entender o que tá acontecendo na minha vida longe, é só através do celular, tem pessoas que eu conheço, ela não conhece e não tem como eu falar sobre isso com ela. Mais comunicação não digo, mais diálogo mesmo, né? Quando tem diálogo, que um conversa, um expõe as ideias e outro expõe as ideias, que nem sempre só existe uma verdade, né? Uma moeda sempre tem os 2 lados, a gente precisa enxergar os 2 lados e ver quem errou de fato, para poder voltar a ser amigos, digamos assim. Só se a amizade for verdadeira mesmo, a gente consegue restaurar. Se às vezes não foi, vida que segue, né? Bola pra frente. Bom, o que eu vejo é assim, a comunicação hoje está muito mais via WhatsApp do que a comunicação em si, entre colegas, né? Ainda na escola eu acho que isso acontece mais, mas os mal-entendidos, os problemas, as dificuldades de relacionamento estão ligadas ao uso do celular. Nem sempre eu entendo que a mensagem que você me manda ou a mensagem que recebo de você, né? Nem sempre as pessoas se entendem com as palavras e isso vem prejudicando muito a forma de se comunicar e gerando até uma questão de isolamento muito grande entre os jovens.